Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade ímpar que Deus está nos dando de, como escola bíblica dominical, estudar a sua palavra através do currículo das EBDs da nossa denominação batista, currículo estabelecido pela Convenção Batista Brasileira. E nós estamos estudando nesse segundo trimestre o livro do evangelista Mateus, e o Reino de Deus, né? O Evangelho do Reino de Deus. E hoje nós vamos avançar com a lição número 7, né? Cujo título é O Povo Segue Jesus em Busca de Milagres, né? O povo sempre procurando resolver seus problemas aflitivos, as suas necessidades materiais, espirituais, sempre acompanhando Jesus através das grandes multidões, né? Em busca de soluções para as suas vidas. E a lição de hoje vai nos dar mais esse panorâmico, né? De Jesus realizando milagres, Jesus atendendo, né? Jesus dando a prioridade ao ser humano em todas as circunstâncias, né? E nós teremos a oportunidade de ter a ministração desse estudo pela nossa professora, a irmã Vanete Marculino, né? E eu convido aí os irmãos dos seus lares, nessa abertura, para a leitura bíblica, né? Cujo o texto bíblico, né? O texto bíblico básico da nossa lição se encontra-se em Mateus capítulo 14, 15, né? Iremos ler Mateus 14, versos de 15 a 19, sendo que o texto áureo está contido nos versículos 18 e 19. Então, convido os irmãos para abrir suas Bíblias aí, a nos acompanhar nessa leitura. Diz assim o texto bíblico, Mateus 14, vai de 15 até o verso 19. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nosso texto áureo está nos versos 18 e 19, que eu vou repetir. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida. Convido ainda os irmãos aí das suas lares para abrir seus cantores. Agora vamos cantar o hino
dessa introdução, dessa abertura, que é o hino número 340 do cantor cristão, cujo título é Importará. Né? A mensagem desse hino tem muito a ver com a nossa lição, né? A preocupação de Jesus de se importar com as pessoas, né? Jesus conhece as aflições, os problemas, as situações, as multidões que o seguiam, porque elas estavam carentes, precisavam de Jesus, né? E Jesus, então, né, na letra desse hino, a gente vai ver o quanto essa mensagem cantada tem a ver com a nossa lição. Os irmãos associem, então, esse hino à lição que vamos estudar. Vamos cantar agora a primeira e segunda estrofes desse hino 340 do cantor cristão. Depois de cantar esse hino, que vai ser acompanhado pela nossa irmã pianista, Lúcia Maria, né? A letra vai estar na tela, todos podemos cantar junto, né? A família pastoral está sempre nos ajudando, cantando, para que todos nós de casa acompanhemos, né? E depois que nós cantarmos esse hino, nós vamos ter uma oração intercessória que vai ser apresentada a Deus pela nossa irmã e aluna da IBD, Lúcia Monerá. Importará, ó Senhor Jesus, que eu viva no mundo aqui. O meu coração cheio de aflição sentirá meu triste viver. Oh, sim, eu sei, Jesus vem ver o poder que estou a sofrer. E o meu me deixa pavor, inveja Jesus me quer valer. Importará, ó Senhor Jesus, que eu viva com desamor, por andar sem luz e viver na cruz, sentirá, pois meu Salvador. Oh, sim, eu sei, Jesus vem ver o teu estou a sofrer. Então ele chama pavor, inveja Jesus me quer valer. Meu Senhor e meu Deus, estamos aqui para te agradecer pela nossa vida, pelos livramentos que tem nos dado e a nossas famílias. Te agradecer, Pai, pelos cultos que estão sendo realizados virtualmente, pelos nossos encontros para leitura de Bíblia, pelas aulas da EBD. Te agradecemos pela vida de cada professor, te agradecemos pela vida do pastor e sua família e por todos aqueles que estão envolvidos para a realização desses trabalhos, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor cuide de cada doente internado, Pai. Que o Senhor cuide de cada família enlutada, Pai. Fica, Pai, com cada um de nós, nos dê um domingo de bênçãos e que todos os trabalhos apresentados nesta data, neste dia, Pai, sejam para a honra e glória do Seu Filho Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai, perdoe os nossos pecados e abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todos, a paz de Cristo para todos os irmãos. Eu saúdo quem está no YouTube. Eu sou Vanete Marcolino de Souza e sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Catete. Sim? E hoje nós vamos falar a aula 7, o povo segue Jesus em busca de um milagre.
Primeiro que eu fiquei muito feliz, eu achei um tema assim, muito interessante, eu aprendi muito com esse tema, muito, muito bom. Tá? Então, nós temos O Povo Segue Jesus em Busca de um Milagre. Este é o título. Nós temos o texto bíblico, que está em Mateus, capítulo 14, 15, e o texto áureo, que é 14, 18, versículos 18 e 19. Então, eu vou ler o texto áureo. É Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. De acordo com a nossa lição, nós observamos a simplicidade de Jesus para ensinar. Ele usa uma didática perfeita, ele vai até o povo, ele usa parábolas com elementos que todos conhecem, ele usa parábolas para os homens do mar, para agricultores, mais tarde nós vamos abordar, e até mesmo ele fala da dona de casa, que é a dona de casa que usa o fermento, a parábola do fermento. Então, Jesus tem uma linguagem muito acessível, de fácil compreensão e do cotidiano de cada um, né, daquela gente, até porque é uma linguagem também adequada àquela época. E nós temos 3 grupos que seguem Jesus. Os inimigos, que são os sacerdotes do templo, os líderes, né, da lei judaica, as pessoas de muita influência, né, os judeus de muita influência, que seguiam ao pé da letra a lei. Os 3 grupos seguiam Jesus. Os inimigos, tá? Os sacerdotes do templo e Herodes tinham remorso Herodes tinha remorso por ter ordenado a morte de João Batista, por João Batista ter exposto o pecado dele. E vendo a confirmação das palavras de João Batista, que predisse que após mim virá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele temeu. Herodes teve muitos remorsos, tinha medo de Jesus, e o peso da culpa não dava paz a ele, tanto que ele tentou matar Jesus também. E Jesus, triste com a morte de João Batista, Jesus retirou-se. Ele quis ficar sozinho e foi para um lugar deserto. Mas o povo seguia Jesus aonde quer que ele fosse. E essa é o segundo grupo que segue Jesus, que é a multidão dos necessitados. A segunda parte desse versículo, que está no capítulo 14, versículo 14 de Mateus, ele diz que, possuído de íntima compaixão para com ela, com a multidão, Jesus curou seus enfermos. Ele estava triste, estava cansado, queria ficar sozinho, queria ficar no deserto, mas a multidão não o deixava. Então, vamos ver a compaixão. A compaixão pode ser pode ser o que vai nos diferenciar nos dias atuais. Ter compaixão não é só ter um sentimento de piedade pelos outros, não é ter pena do outro só, e seguir em frente. Você tem pena, olha, mas não faz nada, segue em frente, não tem uma moedinha, não tem uma palavra, não tem até um sorriso, né, um olhar de solidariedade. Não, segue em frente. Isto não é compaixão. Compaixão é agir em direção daqueles pelos quais nós nos compadecemos, assim como Cristo fez na nossa direção e na direção de tantos que estiveram no mundo. Jesus se movia através da compaixão. A compaixão acompanhava em cada estender de mão por alguém. Foi por compaixão que ele curou cegos quando saía de Jericó. Em Mateus 20, 34, nós temos: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram e eles o seguiram. Então, Jesus viu a dor e o sofrimento da viúva de Naim. Ela tinha perdido o marido, e agora o único filho. Então, no Evangelho de Lucas 7,13, também está escrito: e vendo
o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chore, e fez o milagre de ressuscitar o seu filho. Ainda também, em Lucas 14, ele complementando, né, que ele chegou, tocou no esquife, os que levavam pararam o caixão, e ele disse: mancebo, a ti eu te digo, levanta-te. E ressuscitou o rapaz. Em Marcos 1:41, na cura do leproso, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Ele tinha perguntado se o leproso queria ser limpo. E ele disse. E Jesus não só restituiu a saúde desse leproso, como o direito de viver como convívio social. Então, a compaixão movia Jesus por essa grande multidão que, na verdade, ficava à deriva. Então, vamos imaginar uma grande multidão de necessitados que não tem a quem pedir, não tem a quem recorrer. Então, chega Jesus e lhe oferece cura, paz, retorno à sociedade, e essa multidão, muitos não deixavam de seguir. Vamos para o próximo tópico, que é a multiplicação dos pães. Aqui nós temos uma das motivações para a realização dos milagres de Jesus. Também, nós já falamos da compaixão, e a grande compaixão pelo homem sofrido. O povo, uma grande multidão seguiu Jesus a pé. As horas passaram, era tarde, e o local estava deserto, e o povo não tinha nem onde, nem o que comer. Não havia alimentos para aquela multidão. No deserto, não tem shopping, não tem loja. E esse é o único milagre que é narrado pelos 4 evangelistas, né? Então, temos em Mateus 14, versículos de 14 a 21, em Marcos, no capítulo 6, no versículo de 30 a 44. Temos em Lucas, capítulo 9, no versículo de 10 a 17, e João, no capítulo 6, no versículo de 1 a 15. Então, vamos ver esse milagre em Mateus, capítulo 14, de 14 a 21. Por favor. Vamos pegar a nossa Bíblia. Né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então, a provisão disponível eram somente 5 pães e 2 peixes que foram aceitos por Jesus. O modo como aconteceu esse milagre é muito conhecido. Mas vamos observar alguns aspectos sobre esses ensinamentos, né, nesse milagre de Jesus. A sugestão dos discípulos foi para que se despedisse o povo. Era muito simples. Não é que eles queriam se livrar do povo, é que eles não tinham como alimentar esse povo. Olhavam em volta, também não tinha nada, nem para eles. Só que Jesus apresentou outra solução, porque Jesus, Deus, tem sempre algo melhor para nós. Dá-lhes vós de comer, respondeu Jesus aos discípulos, entregando a eles a incumbência de alimentar a multidão.
Então, nós vamos ver mais tarde, quando Jesus morre, isso já é uma maneira que ele poderia fazer o milagre de alimentar a multidão, mas ele passa essa incumbência para os discípulos, né, já predizendo que ele, mais tarde, não estaria entre nós, e os seus discípulos que seriam os que levariam a palavra a todos os povos, né? Então, e outra coisa também que nós vamos observar é que, quando foi oferecido essa pequena provisão, eles foram aceitos por Jesus. Vamos observar que, no meio dessa aflição, a escassez, o povo com fome, sem alimentos, um único se apresenta para semear. Um único tem uma oferta e ele dá essa oferta. E, embora não dependesse de qualquer pessoa, de qualquer auxílio para fazer milagre, Jesus não dispensou aquilo que o jovem ofereceu. Aquele pouco que ele tinha, Jesus recebeu, abençoou e multiplicou de maneira tal que alimentou toda aquela multidão. E com sobras para encher 12 cestos. Vamos lembrar que 12 são os apóstolos, né? E que 12 são as tribos de Israel. É muito simbólico. E aquele jovem, ele ofereceu tudo que possuía. Como que Jesus não rejeitou a oferta, como eu me lembro, né, da parábola da viúva pobre, a viúva que só tinha aquelas moedinhas e que foi ofertar. Está em Marcos 12, 41, 44. Capítulo 12, 41, 44. E era necessário que cada um daquela multidão voltasse para casa. Eles tinham que voltar para casa e colocar em prática tudo que eles tinham aprendido naquele momento. Jesus sabia que, se ele despedisse o povo com fome, alguns morreriam no caminho. Outros iam chegar em casa, cuidar dos seus afazeres, e os ensinamentos também poderiam ser perdidos. Então, ele agiu com compaixão, providenciando aquilo que, além do alimento espiritual, a comida física para as necessidades do povo. Isso me faz lembrar também aquele capítulo onde Elias foi para o deserto. E quando Deus o interpelou, e ele ouviu que Deus falou, Deus providenciou a ele uma refeição. O anjo serviu uma refeição, e ele caiu num profundo sono, e acordou, e uma outra refeição, e um outro descanso, e aí Elias se recuperou. Então, temos sempre também que não podemos deixar jamais, né, jamais, nós podemos deixar de nos alimentar espiritualmente, mas também cuidar do físico. É necessário cuidar do corpo, que é o templo que nós temos. Também está em Marcos, né, que Marcos 8, no versículo 2, tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então, a compaixão movia Jesus. Ele estava sempre atento às necessidades, Jesus estava sempre... A multidão que o acompanhava eram de pessoas extremamente necessitadas espiritualmente, fisicamente. E nós vemos que também, outra lição aprendida, é que semear em tempos de fartura é fácil. Difícil é nós semearmos em tempos de escassez, né? Ou semearmos também no reino de Deus. Porque, como nos dias de hoje, tudo nos falta. Tudo sobe muito, tudo é muito caro. Nós vemos cada vez mais, né? Vamos às compras, vamos quem tem seus carros, suas famílias, nós vemos tudo cada vez mais caro. Então, é um tempo de escassez e de carestia, mas muito mais é um tempo de escassez espiritual. Porque estamos diante de um mal que nós temos precauções, máscara, álcool gel, né? Eu uso muito face shield,
nós temos, né, as precauções, mas a proteção é só de Deus. E quantos aí estão famintos? Quantos não sabem nem como buscar essa proteção, né? Outra coisa também nesse milagre, né? Um incrédulo, alguém que é ateu mesmo, né? Eu fico imaginando, poxa, como alimentar uma pessoa somente com 5 pães e 2 peixes? Mas não está escrito na epístola de Paulo aos Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Então, vamos passar para outro tópico. Os discípulos e a travessia milagrosa no mar. Está em Mateus 14, 22, 36. Mas depois do milagre da multiplicação, Jesus se afastou da multidão para orar. E ele pediu que os discípulos atravessassem o mar, que era o mar da Galileia, todos sabem que é um lago, né? E fosse para a cidade de Cafarnaum, e ele seguiu a pé. Então, além de evitar que os discípulos permanecessem ali, conforme está na lição, né? Ele queria evitar que os discípulos ficassem ali e que houvessem contendas, né? Porque já havia, já se discutia quem era o maior entre eles, aquela disputa de atenção. E isso, conforme está aqui, né, na lição, é uma característica do ser humano também, né? Então, para evitar esses conflitos, e as pessoas também, a multidão também, olhava para Jesus como aquele líder terreno, muitos, né, que tinham, mesmo quem tinham visto os milagres e tudo, olhavam Jesus como aquele que poderia ser um líder político para liderar uma revolta contra Roma, porque o que Jesus estava fazendo ia de encontro à lei judaica. Os líderes, né, não aceitavam, os judeus não aceitavam. Então, mas, de qualquer maneira, Jesus se retirou para o monte, onde ele ficou até o anoitecer. Enquanto isso, o barco estava em águas violentas, tinha uma tempestade, os ventos muito fortes, e sopravam contra o barco. Mateus 14, 24. O modo como Jesus alcançou o barco foi extraordinário. Eles remavam contra o vento, quase numa tentativa inútil de controlar o barco. De repente, eles viram alguém caminhando calmamente sobre o mar e ficaram apavorados. Gritaram naquela direção e acreditavam que era um fantasma. E vamos observar que somente no Evangelho de Mateus é que cita a reação de Pedro, Mateus 14, 28 e 31. Aquela reação que Pedro pediu para ir ter com ele. E quando Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve o olhar firme na direção de Jesus, ele esteve de pé. No momento que ele foi prestar atenção à fúria do vento, ele começou a afundar. Então, aqui na lição fala, aqui está escrito que Jesus o acalmou, né, o tirou, mas é que Pedro queria fazer o mesmo, né, queria andar nas águas como Jesus. Mas eu também encontrei um estudo que eu achei muito interessante, que fala o seguinte, né, que Pedro não era nenhum incrédulo, ele realmente acreditava em Jesus. E outra coisa, Pedro, ele teve a ousadia de fé, de pedir para andar sobre as águas, coisa que nenhum de nós, nenhum ser humano, né, em sã consciência, pediria. Se fosse um de nós ficaria na segurança do barco, porque era uma tempestade, era um vento muito violento. Então, a fé de Pedro em Cristo, eu creio que era genuína. E ele, quando ele andou sobre as águas, nem por um instante ele duvidava que era Jesus que estava lá. E quando Pedro afundou, começou a afundar, ele não pediu socorro aos amigos, aos pescadores que estavam com ele.
Ele não pediu ajuda ao barco, ele não se lembrou, ele nem se voltou para esse barco. E nem ele pensou nas suas habilidades de pescador, que ele, como pescador, ele poderia tentar sair nadando, né? Ele era um homem do mar, né? Mas ele simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Pedro, a meu ver, ele fraquejou por um instante. Ele foi fraco, ele teve medo. Mas ele não se esqueceu que quem estava à frente dele era Jesus. Que Jesus era o único que poderia salvá-lo, era o único que poderia realmente tirá-lo daquela situação. E aí Jesus estende a mão e o exorta. Homem de pouca fé. Quantas vezes na vida nós atravessamos tempestades, né? Nós temos as tempestades de chuva, né? Mas as nossas experiências. Né? Vamos ver aqui, no último parágrafo da lição, né? Quando fala desses conflitos que nós passamos, está na página 37, no último parágrafo. A segunda lição que está falando, né? É de aperfeiçoamento quando se torna um crescimento pessoal. Na experiência dos discípulos, foi de aperfeiçoamento sobre o conceito de quem realmente era Jesus. Em Mateus 8, 23, 27, vimos que Jesus estava dormindo quando o mar se agitou. Numa palavra dele, tudo se acalmou. Eu sempre falo dessa diferença, que é ter plena consciência da certeza que temos um Deus para nos sustentar. Quantos estão à deriva num bar de pânico e incertezas nesse momento, hoje, agora? Não cristãos. Nós temos medo, temos preocupações, mas entregamos tudo a Deus. Na cruz, Cristo levou nossas doenças, angústias, aflições, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. E Deus é onisciente. Ainda que as trevas tentem nos impedir de vê-lo, tentem nos impedir de ter acesso a Jesus, Ele está nos acompanhando. Deus nunca nos abandona. Mesmo que não seja no momento que nós estamos pedindo, tem o seu tempo oportuno. E até uma tempestade, ela tem a sua finalidade no plano soberano de Deus. Ali, os discípulos precisavam aprender uma lição. Eles precisavam ter sua fé fortalecida no Senhor. E existem lições que nós só podemos aprender em plena tempestade. Lembram que depois da primeira multiplicação eles discutiam em quem era o maior, ou quem poderia estar mais próximo do coração de Jesus? Então, eles precisavam, esse milagre da travessia foi diante dos discípulos, foi diante deles, não foi com o povo. E esta foi a lição que eles precisavam aprender. E quando Jesus operou este milagre, operou ensinando os discípulos, mostrando a eles o quanto que eles precisavam aumentar a sua fé, ter aquela certeza de quem estava com eles, né? Então, vamos seguir agora para o outro ponto, que são os confrontos com os opositores continuam. Tá? Um momentinho só, por favor. Aqui, quando os fariseus acusam os discípulos de comerem sem lavar as mãos, eles se referiam ao cerimonial de purificação, que era um preceito judeu e até hoje, creio que ele existe. E Jesus lhe responde à altura e mostra como os líderes religiosos haviam, de fato, anulado a essência da fidelidade a um mandamento: honrar pai e mãe. Quando eles como nos dias de hoje nós temos imposto de renda, aliás, acho que o irmão Elias falou muito bem sobre isso no domingo passado, né? Então, eles tinham a obrigação de sustentar os seus pais, porque na velhice os pais não trabalhavam, não tinham renda, e eles haveriam de guardar, né? Os filhos teriam que guardar, né, o suficiente para manter seus pais na velhice.
observando plenamente esse mandamento, honrar pai e mãe, né? Mas seus corações estavam muito distantes de Deus, porque no momento que eles fazem essa prática que está aqui na lição, que eles apresentam que apresentam as suas rendas, seu financeiro como um presente de Deus, então eles não iriam desviar, né, essa oferta, não iriam desviar esse dinheiro, nem para cuidar dos pais. Isto não era verdade, porque eles declaravam isso, falavam conforme o sepulcro caiado, eles falavam com a boca, mas seu coração estava totalmente, o dinheiro era para eles, era dividido entre eles, dividido entre as lideranças. Então, na verdade, seus corações estavam distantes de Deus e o culto era em vão. Não havia uma veracidade nesse culto. Os versículos de 10 até 20 do capítulo 15, Jesus chama a atenção sobre esse estilo de vida dos religiosos. Então, o homem impuro, pelo que sai da sua boca, porque o que sai da boca procede do coração. O que entra pela boca é processado, o que é útil fica retido no organismo, o que não é aproveitado é lançado fora. E os fariseus estavam errados ao julgar que suas purificações os mantinham espiritualmente limpos, né? Acusavam os discípulos, acusavam Jesus de não lavarem as mãos, mas, na verdade, eles queriam que se submetesse àquela lei que eles faziam diante de todos. Diante de todos, eles aplicavam a lei perante o povo. Mas, fora das vistas do povo, as coisas mudavam de figura. Então, eles faziam ao seu bel prazer. E achando que a purificação diante de todos os deixava limpos, era um engano. Então, eu gosto muito, né, do que está escrito em Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o próximo tópico, que é a mãe aflita, que o pastor Heraldo deu uma aula com uma mensagem belíssima, uma aula sobre as duas mulheres, né, a que queria que os dois filhos se sentassem à direita e à esquerda de Jesus, e da mulher cananeia. Foi uma mensagem maravilhosa. E nós aprendemos muito com esse milagre, porque nós vemos que essa mãe, ela está disposta a tudo para ter a sua filha curada. E todos os pais, né, pais de verdades, né, pais que não rejeitam seus filhos, pais que amam os seus filhos, eles estão dispostos a fazer tudo o que estiver no seu alcance pelo bem-estar, pela felicidade, pela vitória de seus filhos. Então, nós vemos que esta mulher, ela, em momento algum, ela acreditou que não fosse atendida. Ela é uma estrangeira, ela não era judia, os dois estão certos, a judeia e judia. Ela não acreditava, aliás, ela não era. Então, vamos ver assim, em quantas dificuldades ela teve para atravessar a multidão. Mas ela tinha algum conhecimento. Ela sabia que Jesus, ela tinha conhecimento do que Jesus poderia curar. Ela não era totalmente leiga. Então, embora a mulher cananeia não pertencesse ao rebanho do Senhor, mas ela conhecia a piedade. Tanto que ela clamou, Cristo, filho de Davi. O amor daquela mãe, ele era tão intenso, ele era tão completo, não se lembrou de nada, ela seguiu adiante. E quando ela clamou, Jesus, de imediato, Jesus não a atendeu, mas ela continuou firme. E nós vamos ver que Jesus parecia no versículo 23, né? Jesus ouviu o clamor dela e parecia distante, mas
o seu olhar deveria estar estava cheio de compaixão. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos com a mulher cananeia que, além de estar disposta a tudo pelos seus filhos, que através das situações adversas que nós buscamos a Deus, que nós confiamos e devemos nos entregar totalmente a Ele. Muitas vezes, diante dos problemas, diante dos obstáculos, né, a gente não escuta a voz de Deus, a gente não pensa, né, que Ele está nos ouvindo, mas é preciso passar por tantas dificuldades, é preciso passar, né, pelos obstáculos para que nós possamos crescer, para que nós venhamos a nos aprimorar. Porque se um cristão, aliás, todas as pessoas, se em cada desafio ela não se supera, seja desafio financeiro, seja doença, seja o que for, se ela não consegue se superar, não aprendeu nada, não ficou nada. Então, outra coisa também, que nós não devemos ter vergonha de pedir ajuda quando as coisas fogem do nosso controle. O cuidado é buscar ajuda com pessoas certas. A mulher cananeia, ela pediu ajuda à pessoa certa. Ela sabia diante de quem ela estava. A humildade e a perseverança abrem as portas diante de Deus, né? E nós vemos também que no Salmo 51, no versículo 17, também está escrito: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezará o Senhor. E aqui, nesse estudo, quando eu vi assim, não devemos ter vergonha de pedir ajuda, eu achei muito importante, porque muitas pessoas, elas, por circunstâncias da vida, elas são sozinhas e independentes, porque a vida os ensinou a sua própria criação, tal, a não depender, você trabalha, você tem sua renda, você tem que tomar suas próprias decisões, como, por exemplo, filhos únicos. Não tem um irmão para quem pedir conselho, né? Geralmente isso acontece muito com irmãos mais velhos, né? Que no meu caso eu não sou a irmã mais velha, minha irmã mais velha é a mãe da nossa família, né? A nossa verdadeira mãe, depois que minha mãe se foi, né? Mas eu sempre fui aquela, minha irmã mais velha sofreu um acidente em criança, foi atropelada, e eu sempre fui a que levava ao médico, cuidava dos irmãos pequenos, especialmente com as coisas fora de casa, que era comprar roupa, fazer as coisas fora, né? E era um que se machucava muito, tinha que correr com curativo, essas coisas. E aí você cresce independente e você vai se tornando autossuficiente, né? E aí um dia você olha em volta e você vê, mas para que serve essa autossuficiência? Você é capaz de fazer tudo sozinho, mas isso não te completa. Isso, por um tempo, isso é bom. Por um tempo, todo mundo tem orgulho. Você tem orgulho, poxa, que bom, faz tudo, resolve sua vida, que maravilha. As pessoas apontam como exemplo. Olha, que pessoa batalhadora, chegou onde chegou e tudo mais. Mas, um dia você precisa de alguém. Um dia você precisa de ajuda. Um dia você está doente. Um dia você está precisando de ouvir um conselho. Está precisando de conversar. Está precisando de alguém por perto. E isso é uma das lições a serem aprendidas. Você não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de se expor quando for necessário. Antes de encerrar, né, essa aula, eu vou pedir licença aqui para falar de algo que realmente eu diria um testemunho. Eu estou passando por um problema de saúde que, graças a Deus, será resolvido, porque Deus nunca me abandonou, nunca me deixou. Deus sempre esteve comigo.
E ontem foi quarta-feira, foi o dia do culto, e normalmente eu começo a assistir o culto, às vezes eu durmo com o rosto até na mesa, porque eu sou dessas pessoas que dormem muito cedo. Eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo, mas eu também dormo muito cedo. E eu tive um dia muito complicado com a minha saúde ontem, eu estava com muitas dores, eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar deitada. E aí, mas eu pedi tanto a Deus, que eu queria tanto assistir o culto até o final. Eu queria assistir o culto todo, eu queria assistir a mensagem, queria participar da oração. E aí eu assisti o culto. E só quando o pastor está fazendo a mensagem, eu estou completamente ligada na mensagem, nem olho para a linha do YouTube. Aí, não que isso seja algo que eu recrimine, pode ser alguma. Muito boa essa interação, saber quem está ali e tudo. E eu pedi, aí quando o pastor falou amém, depois da mensagem que ele falou sobre Moisés, quando ele falou amém, aí eu corri e falei assim, vou pedir oração para mim. Porque eu sabia que eu não conseguiria dormir do jeito que eu estava. E aí, eu até tentei falar com o irmão Dalvino ontem, e aí o irmão Dalvino orou, depois foi o irmão José Carlos, e no final o pastor. E eu louvo a Deus por todos que intercedem, conforme muito bem lembrou a irmã Elizabeth, há 2 aulas atrás, as orações intercessórias, sabe? As orações foram milagrosas. Eu terminei o culto calmamente, terminei de assistir, desliguei tudo, fui para o quarto. Eu dormi até de manhã, gente, sabe? E isso eu venho aqui de público assim, agradecer muito. Não podemos deixar de orar por ninguém que sofre, por qualquer pessoa. É muito importante nós intercedemos em oração, porque está escrito, né? A oração do justo pode muito ter os seus efeitos. Então, eu quero agradecer aqui aos 3, sabe? Que foi, assim, um bálsamo para mim. E eu lembro a todos, né, mais tarde, o debate, e que vai ser muito bom, hein, gente? Não percam, tá? Tem o material preparado para ele. Eu agradeço a oportunidade e vamos, mais tarde, nos encontrar. Irmãos, nesse encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical, após essa bela lição que estudamos, né, sobre Jesus Cristo, nas suas ações, junto às multidões, junto ao povo que o segue em busca de milagres, e nós vamos agora convidar os irmãos para um encontro interativo às 18 horas no Zoom, para nós darmos sequência a esse estudo que tivemos agora de manhã e poder debater a lição, né, compartilhar, trocar experiências do aprendizado, né, e tirar dúvidas também. Que Deus possa até nos abençoar também ricamente, como tem sido até aqui, nesses encontros interativos. Não percam, às 18 horas, no Zoom. Né? Convido os irmãos aí de seus lares para abrir seus cantores. Vamos agora completar o hino 340 do cantor cristão, que tem o título Importará, né? Jesus sempre se preocupando com o ser humano. Vamos cantar a 3ª e 4ª estrofe para completar assim essa mensagem e fechar com chave de ouro esse domingo de estudo da Palavra de Deus. Depois teremos a oração final, que vai ser apresentada pela nossa irmã e aluna da IBD, Edivane Rocha. O Senhor Jesus, não caia na tentação. Se Satã puder minha fé vencer, me dará de novo perdão. Eu sei, Jesus.
bendito Deus, meu eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia acrescentado nas nossas vidas, ó Deus. Agora eu te rogo, ó Deus, pelas tuas bênçãos, ó Deus, a cada professor da EBD, ó Deus, que neste encerramento, ó Deus, os teus servos sejam abençoados por fazer a tua vontade, ó Deus, e ensinar a tua palavra. E abençoa cada aluno, Senhor, que sejam cada vez mais interessados em aprender para transmitir aos outros que ainda não conhecem o nosso Deus poderoso e o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vais fazer nos missionários, nos pastores que estão nos campos de missões, ensinando também a tua palavra. E que sejamos sempre os pequenos missionários que ouvimos e ensinamos também aos outros. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.